Olá, meu nome é Ana Júlia e minha dupla é a Luísa Ferreira. E nesse vídeo a gente vai investigar por que uma folha de papel ela consegue segurar a água dentro de um copo quando ele é virado de cabeça para baixo. E à primeira vista, parece que a água deveria cair por causa da gravidade, mas a gente vai ver se é realmente isso que acontece. E aí, nossa previsão inicial foi que a água cairia sim, assim que a gente soltasse a folha, pois a força da gravidade ela puxa a água para baixo. Agora vamos fazer o nosso experimento. Vamos precisar de uma folha de sulfite, de um copo de vidro e de água. Primeira coisa que vamos fazer é encher o copo de vidro com água até o topo. Com isso, vamos colocar a folha de sulfite em cima e pressionar um pouco, certificando-se que está cobrindo toda a superfície do copo. E então, ao virarmos o copo, percebemos que nem a água nem a folha saem. Isso se dá pela pressão atmosférica. E aí, após esse experimento, observamos que a folha permaneceu presa ao copo e que a água não caiu. O resultado foi diferente da nossa previsão inicial. E agora eu vou dar uma explicação física sobre o que ocorreu no experimento. A explicação está na pressão atmosférica. O ar ao redor da Terra exerce pressão em todas as direções. E aí, quando viramos o copo, a pressão do ar que atua na parte de baixo da folha, ela é maior que a força exercida pela água sobre ela. E essa diferença ela mantém a folha pressionada contra o copo, impedindo que a água caia. E além disso, como o copo está cheio, entra muito pouco ar em seu interior, o ar que ajuda a manter esse equilíbrio. Oi, meu nome é Luísa e agora eu vou falar um pouco sobre a construção matemática do nosso experimento. Primeiro a gente vai apresentar a equação da pressão, que seria a pressão igual a força sobre a área. Como a pressão atmosférica atua sobre toda a área da folha, ela produz uma força suficiente para manter ela presa ao copo e sustentar a água. Essa é uma equação básica que é apresentada no guia da disciplina. Agora eu vou falar um pouco da relação do experimento com os artigos. Primeiro eu vou falar sobre o artigo da asa, que o artigo fala sobre a asa do avião e mostra que as diferenças de pressão são fundamentais para explicar diversos fenômenos da mecânica dos fluidos. Ele também alerta que não devemos usar a equação de Bernoulli como explicação automática para tudo. Nesse experimento, o fenômeno é explicado principalmente pela pressão atmosférica e pelo equilíbrio das forças. Aí agora a gente vai falar um pouco sobre o artigo de Venturino. O artigo de Venturino destaca a importância de experimentos simples e o método predizer, observar e explicar. Nosso experimento seguiu exatamente esse método. A gente fez primeiro uma previsão, realizamos a experiência, observamos os resultados e então construímos a explicação física. Falando um pouco sobre as limitações do nosso experimento, ele funciona muito melhor quando o copo está bem cheio e a folha cobre completamente sua abertura. Se entrar ar no copo, a folha não vai vedar bem, então a água vai acabar caindo. Bom, agora eu vou falar sobre algumas aplicações no cotidiano desse experimento. Os conceitos observados, eles são presentes em diversas situações do nosso dia a dia. A pressão atmosférica, ela influencia no funcionamento de seringas, canudos, embalagens a vácuo e até mesmo alguns sistemas de abastecimento de água. Quando a gente utiliza um canudo para beber um refrigerante, por exemplo, não puxamos diretamente o líquido para cima. Ao sugar o ar do canudo, a gente diminui a pressão em seu interior e a pressão atmosférica que atua sobre a superfície do líquido, ela empurra a bebida para cima. E outro exemplo são as embalagens a vácuo. Ao retirar parte do ar do interior da embalagem, a pressão externa ela torna maior que a interna, mantendo a embalagem comprimida e conservando melhor os alimentos. E esses exemplos mostram que a pressão atmosférica, embora invisível, ela está constantemente atuando no nosso redor e explicando fenômenos que parecem simples,
mas envolvem princípios importantes da mecânica dos fluidos. Bom, a minha conclusão pessoal é que a pressão atmosférica desempenha um papel fundamental para manter a folha presa ao copo e assim impedindo que a água caia. O experimento me mostrou de forma simples e prática como os conceitos da mecânica dos fluidos podem ser observados no cotidiano. Também percebemos, por meio dos artigos, que a teoria é muito mais fácil de compreender, quando acompanhada de uma demonstração experimental. Foi uma atividade interessante, pois a gente aprendeu de forma visual e facilitou a compreensão dos conceitos. E agora a minha conclusão pessoal sobre o final desse experimento é que eu entendi que o equilíbrio entre as forças e a pressão atmosférica explica por que a água permanece dentro do copo, mesmo quando ele é invertido. E a realização dessa prática, ela confirmou a minha hipótese, a nossa hipótese, e mostrou que o fenômeno aparentemente difícil, ele pode ser compreendido com materiais simples. E os artigos, eles complementaram essa experiência ao relacionar a teoria com aplicações reais da mecânica dos fluidos, tornando o conteúdo mais claro e mostrando a importância desses experimentos para o meu aprendizado e para o aprendizado dos outros também.